Olá, gente, boa noite. Hoje estamos começando com mais um tema aqui muito legal. Vamos falar sobre provação, disciplina, tentação, castigo e semeadura barra colheita, né? Na realidade, esses temas eu estou querendo abordar porque muitas vezes nas nossas lutas aí no dia a dia da vida, né? A gente passa por várias situações e fica se perguntando lá, por que está acontecendo isso? Né? Será que eu estou sendo castigado? Será que é castigo de Deus? Né? Muitos de nós lidamos muito fortemente com questões de culpa, né? Então, isso pode ser um peso tremendo na nossa mente, nas nossas angústias, aí, nos nossos questionamentos, né? Se eu não estou fazendo algo errado e por isso que as coisas estão assim, né? Ou sei lá por quê, é o diabo, é uma ação do inimigo, vamos repreender em nome de Jesus, ou se são provações, né? Ou se é uma disciplina, Deus está me corrigindo, ou se é simplesmente a lei da semeadura, né? E muitas dúvidas surgem, né? E a gente fica sem saber o que Deus está querendo de mim. O que eu devo fazer numa situação dessas, né? Qual é a minha atitude mais adequada numa situação dessas? Então as lutas vêm e uma mesma luta, por exemplo, uma crise financeira, ela pode ser fruto de uma provação, ela pode ser o resultado de uma disciplina de Deus, ela pode ser o resultado de uma tentação, um ataque do inimigo, como também pode ser o resultado de uma colheita de algo que eu estou semeando, né? E não tem nada a ver com provação, com disciplina, nem com a ação do inimigo, isso é simplesmente a colheita daquilo que eu estou semeando, tá? Então nós vamos procurar abordar o que a Bíblia fala sobre cada um desses temas, hoje de uma forma um pouco mais genérica, porque a gente tem uma visão global, tá? E nos próximos dias nós vamos estar entrando em detalhes, né? Vamos falar, talvez em um dia, sobre provação e disciplina, no nosso próximo encontro, e num outro dia sobre tentação e castigo e semeadura e colheita, tá? Mas o objetivo é nos dar mais segurança e mais conforto para as nossas lutas do dia a dia, para a gente se entender no processo, né? Compreender o que estamos vivendo, o que estamos passando, para não entrarmos em parafuso, né? Bom, olhem aqui para a apostila junto comigo, para essa página, essa folha única. Depois ela vai ter filhotes, né? Mas hoje é só ela. E eu botei aqui então 5 colunas, né? A primeira aprovação, segunda disciplina, terceira tentação, quarto castigo, quinto semeadura e colheita. Se você está assistindo aí pelo YouTube, você pode acessar esse PDF, tá? Aí pela descrição você entra nela e tem um link em que você acessa o PDF, você pode acompanhar legal, vai ser muito... de muito proveito, vai te ajudar demais, né, dentro desse processo. E você já aproveita e dá uma curtida, dá um like aqui pra gente, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que eu estou colocando sobre cada uma delas é a resposta da seguinte pergunta: de quem procede cada uma destas situações? Provação, disciplina, tentação, castigo e semeadura, a lei da semeadura e colheita. Então, a primeira provação, ela sempre procede de Deus. O Senhor está provando a nossa fé, tá? E depois nós vamos ver muitas passagens sobre isso, não hoje, mas na próxima semana. Mas toda provação da nossa fé, ela vem de Deus. Então vem circunstâncias, vem lutas nas nossas vidas, às vezes coisas que demoram, às vezes coisas que demoram muito, né? Mas é a nossa fé que está sendo provada, né? É uma provação. Então tem tribulações que, via de regra, ou muito frequentemente, são provações, são provas que a gente está passando,
para se manter firme mesmo diante de provações, diante de problemas e dificuldades que nos fragilizam, tá? O segundo é a disciplina. A disciplina também é algo que vem de Deus. Não é algo que vem do diabo, nem vem do acaso. É uma correção de Deus. Daqui a pouco a gente vai ler alguns versículos sobre isso, ou um versículo. A terceira é a tentação. E a tentação só vem do diabo, em cima das nossas fraquezas, né? Dos nossos desejos carnais, das nossas paixões mundanas, né? Mas ela vem do diabo. Deus não tenta ninguém. Ninguém pode falar assim, não, Deus está me tentando agora para... Não, Deus não está te tentando, nem nunca vai tentar ninguém. E Ele mesmo nem pode ser tentado, né? E o castigo? O castigo também vem de Deus. Ele pode ter vários agentes, mas um castigo, quando é realizado, ele vem de Deus. Daqui a pouco a gente vai aprofundar. E a lei da semeadura e colheita, né? Ela vem de quem? Ela vem da criação, tá? Então é como você tem uma lei natural, tá? da gravidade, né? Que se eu soltar este pilote aqui, ele vai cair. Por quê? Porque existe a lei da força da gravidade que vai atrair esta caneta ou este pilote para o chão. Então o corpo maior sempre atrai o corpo menor para si mesmo, né? Então a gente sabe que o planeta Terra, por exemplo, está cada vez aumentando um pouco mais a sua massa, tá? Porque o pó cósmico ele vem sendo atraído para dentro do planeta, né? Para a superfície da Terra. Então é uma lei natural. Da mesma forma, Deus estabeleceu uma lei espiritual, tá? Que é a lei da semeadura e da colheita, que o homem vai colher tudo aquilo que ele semear. Se ele semear muito, vai colher muito. Se semear pouco, vai colher pouco. Mas aquilo que ele semeia, ele colhe. E o quanto que ele semeia é o quanto que ele colhe também. Tá? Então, é uma lei natural. Houve uma ação de Deus para que aquela pessoa colhesse aqueles problemas? Não. Foi uma ação da pessoa e ela, como todos nós, toda a criação, está exposta à lei da semeadura e da colheita. Tá? Então é um processo natural. É como se eu soltasse a caneta aqui e ela caísse e eu quisesse dizer, não, foi uma ação de Deus. Não, foi uma lei de Deus na criação que ela está vigente. Tá? E ninguém pode vencê-la ou superá-la. Ela simplesmente existe. Tá? A lei da semeadura e da colheita. Tá? Então eu vou ler agora um texto de cada uma dessas aqui, que eu coloquei como textos básicos, assim, para a gente só introduzir o assunto hoje, né, cada um deles. Então vamos lá para a provação, onde está ali na quinta linha, Bíblia. Né? O que a Bíblia fala, o que a palavra de Deus fala sobre provação primeiro. Tá? Então está lá, Tiago capítulo 1, a partir do verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Não são uma nem duas, são diversas provações. E deve ser motivo de quê? De grande alegria. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, a nossa fé sendo provada, ela desenvolve em nós a perseverança. Por quê? Porque você orou, você está lá, Deus está, agradeceu a Deus, mas o problema continuou. E mesmo com o problema continuando, você continuou confiando em Deus. Porque é a nossa fé que está sendo provada, não é outra coisa. Então a gente continua firme no Senhor, né?
esperando em Deus, confiando nele, sem desespero, né? Sem crise, vamos permanecer firme, vamos permanecer fiel, né? Então, esse desenvolvimento de uma prova, tem traduções aqui que fala, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o passar por várias tribulações, porque a provação da vossa fé produz perseverança. Então, essa geração de perseverança dentro de nós. E a gente vai ver depois mais detalhes. Eu já fico querendo falar de outras coisas que eu vou pular etapas aqui, tá? Então, vamos lá. A provação, ela atua sobre quem? Sobre quem que vai atuar a provação? Quem é que vai ter a fé provada? É quem já tem a fé, certo? Quem não tem a fé provada, quem não tem a fé existente, como é que vai ter uma prova da fé que ela não tem? Então, a provação, ela é focada nos cristãos, nos homens e mulheres de Deus, fracos ou fortes, né? Os mais fortes podem passar eventualmente por provas maiores, mais pesadas. Os fracos, Deus não vai colocar aquela prova muito pesada, por quê? Porque ele não vai suportar, vai cair, né? E a gente vai ver aqui mais para frente que Deus não nos dá provas ou permite tentações ou lutas acima das nossas forças. Sempre existe a nossa capacidade de suportar aquele momento que estamos vivendo. Então, cuidado quando você declara, não aguento mais, eu não consigo. Você está desenvolvendo crenças na tua vida, crenças ruins, né? Porque a boa crença que você deve desenvolver, qual que é? É que tudo aquilo que acontece na minha vida, eu posso suportar. Porque se eu não pudesse suportar, Deus não permitiria que chegasse até mim. Então, tudo que vem para a minha vida, para a tua vida, você, nós, eu, podemos suportar, tá? A gente aguenta. E Deus sempre vai dar o escape, o que vai ser um assunto que a gente vai aprofundar semana que vem. Então, a aprovação atua sobre os crentes. Qual é o objetivo de uma aprovação? Pô, estou permitindo tribulações na vida daquele meu filho, da minha filha, estou permitindo situações difíceis. Qual é o objetivo, né? O para quê que isso está acontecendo, né? Qual é o objetivo? O objetivo é amadurecer, fortalecer e transformar, como nós já lemos aqui. E a perseverança, no verso 4 de Tiago 1, lá no finalzinho da provação, né? E a perseverança deve ter ação completa, a fim de, é o objetivo, né? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então é o objetivo da provação, ela desenvolve a nossa perseverança, ela nos fortalece, ela nos amadurece na fé, na vida, como homem, como mulher de Deus, né? Amadurecemos, somos transformados por essas lutas, tá? É sempre um mover de Deus para mudar, para nos fazer crescer. E a Bíblia é repleta de exemplos, e na semana que vem a gente vai trabalhar alguns desses exemplos aqui de provações, né? Ou provas da nossa fé, com homens e mulheres de Deus que acabou gerando grande crescimento espiritual na vida dessas pessoas. Bom, o segundo é disciplina. Tá? Como a gente já viu, a disciplina vem de Deus. Então eu vou ler o texto bíblico que eu separei aqui a partir de Hebreus, capítulo 12, verso 5. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Tá? Então veja, não é pelo tipo
de crise ou de luta que você está passando, que você vai identificar se é uma provação, se é uma disciplina, ou se é uma semeadura, porque ela pode ser qualquer uma delas, mas é de entender o momento que aquilo está vindo sobre a tua vida, né? Para você se posicionar diante daquela luta, daquela batalha que você está passando. Então, a disciplina, ela vem sobre quem? Nós já lemos. A disciplina vem sobre os filhos. Filho meu, não menospreze a correção, ou em outra tradução, a disciplina que vem do Senhor. No verso 7, é para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, né? Então, quem é que é disciplinado pelo Senhor? São os filhos. São os cristãos, são os crentes, tá? Mas que crentes são esses? Esse texto de Hebreus aqui, os versos anteriores, fala que a gente deve se desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado, para correr a carreira que nos está proposta, tá? Então, quando é que vem a disciplina? Quando nós temos pesos e pecados nas nossas vidas, tá? Tem situações que a gente não está levando a sério, não está trabalhando, processando, entrando no processo de transformação, a gente está fugindo dele, né? Às vezes estamos em atitude de rebeldia, de frieza, de desinteresse, e aquele peso vai pesando, impedindo a gente de correr no nosso chamado, na direção dos planos que Deus tem para nós, correr na direção do homem e da mulher que Deus planejou que nós fôssemos. Então, quando isso acontece, o que vem? A disciplina de Deus. Com que objetivo? Correção, limpeza e despertamento. Deus vem nos corrigir, Ele vem nos limpar, né, de pesos, pecados, de coisas que estão atrapalhando a nossa vida. Ele vem nos limpar, nos corrigir e nos despertar, né? É um despertamento espiritual para que a gente, eu não estou legal, eu preciso realmente buscar mais o Senhor, eu preciso me voltar para Deus, eu preciso levar as coisas de Deus a sério, eu preciso parar de fazer isso, aquilo e aquilo outro, eu preciso abrir mão, eu preciso renunciar determinadas coisas na minha vida, tá? Então é assim que funciona a disciplina. Vem lutas, vem dificuldades, e o objetivo é o quê? É Deus nos corrigir, nos limpar e nos despertar para as coisas dele, tá? Bom, eu vou voltar aqui um pouquinho para a provação. Na provação, que o objetivo é amadurecer, fortalecer, transformar, ao contrário da disciplina, que o objetivo é tirar os pesos e pecados, né? Limpar, corrigir, despertar, tá? Na provação, o que se espera de nós? Confiar totalmente no Senhor e perseverar. Porque o que está sendo provado? É a nossa fé. Então, diante das provações, Deus espera de nós que a gente persevere, confiando completamente em Jesus, né? Se você vê o caso de Jó, que passou por aquela situação, que saiu completamente do controle dele, e você vai ver que na Bíblia Deus frequentemente, para não dizer sempre, né, coloca situações que a gente não consegue administrar, são acima da nossa capacidade de gerenciamento, e a gente tem que confiar em Deus. Ou você desespera, né, ou você confia e persevera. Ou você, quando você desiste das armas humanas, da sua capacidade para resolver aquilo ali, você abre mão do controle, entrega o controle para Deus e confia totalmente nele, né? Eu não posso esperar dos homens, não posso esperar de mim, não posso esperar da sorte, eu estou esperando no Senhor, tá? Então, diante de provações, qual é a atitude que se espera de cada um de nós? É perseverar, entregar nas mãos de Deus o controle e confiar totalmente nele. Quando a gente fala de disciplina,
O que se espera de nós numa disciplina? A disciplina está nos limpando, nos corrigindo, nos despertando. E o que se espera de nós? Nós lemos aqui no texto. Não menosprezes a correção que vem do Senhor. Muitas vezes a gente fala, não, isso daí é coisa normal da vida. Esse problema é uma situação que acontece, né? E na realidade a Bíblia fala para a gente considerar as lutas, né, e tribulações como disciplina de Deus nas nossas vidas. Considera que é Deus te corrigindo, considera que é Deus te colocando no prumo, te trazendo para o caminho, te colocando na direção do alvo, né, da tua carreira, do teu chamado, do propósito dele para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Então é não menosprezar, leva a sério. Tá vindo dificuldade, não é normal, minha vida sempre teve cheia de dificuldade. Não, leva a sério. Quando vem muitas dificuldades, receba-as como disciplina do Senhor, né? E qual é a nossa função? Não menosprezar, não desmaiar, que às vezes a gente se rende, não aguento mais, né? Chega, eu desisto. Desiste e vai fazer o quê? Né? Como Jesus perguntou para os discípulos, né? Na hora que ele falou que ele era o pão do céu, né? Que ele era o pão da vida, e aí muitos se escandalizaram, saíram fora, e ele perguntou para os discípulos, e vocês? E Pedro respondeu, Senhor, o que eu vou fazer? Só tu tem as palavras da vida, eu não tenho nenhum outro lugar para ir. Esse é o meu lugar, né? É aqui contigo. Então, a gente tem esse momento de não desmaiar, porque é uma tendência nossa, esse desmaio, se entregar completamente, né? Então, não menosprezar, não desmaiar e se submeter à disciplina. Abraça a disciplina, né? Tem várias passagens bíblicas, vocês vão se lembrar de Provérbios, por exemplo, né? Que ele também fala, filho meu, não desprezes, né? O ensino de teu pai, né? Não despreze isso. Então, esse se submeter, sabe qual é um exemplo bíblico que eu vou comentar aqui com vocês hoje, até para a gente aproveitar um pouquinho a clareza desse tema, né? Quando Davi, não sei se vocês vão se lembrar, se não vão estudar, eu vou te refrescar a memória aqui. Davi, ele havia tido aqueles problemas de Batseba, problemas na educação dos filhos, problemas de não seguir a lei quando deveria ter seguido, devia ter sido rígido com o filho, não foi, deixou passar, botou a mão na cabeça, deu um exemplo péssimo no povo. Então, Davi foi um homem extraordinário de Deus, mas teve as suas fraquezas também, teve seus momentos ruins, para não dizer momentos péssimos que ele passou na vida dele. Todos nós estamos sujeitos a isso. E ainda assim, a palavra de Deus se define como um homem segundo o coração de Deus, né? E Davi, num determinado momento de disciplina, um de seus filhos, né, Absalão, provoca aquela rebelião e eles invadem Jerusalém. E Davi, para evitar matança entre os judeus, ele prefere sair com o exército dele, né? Ele foge da batalha, não por medo, mas para evitar matança e não querendo matar o próprio filho, né? Então ele foge da batalha e vai, e ele passa um ano fora dali. E só que no caminho, queridos, tinha um endemoniado lá, né? Que era um descendente de Saul, que começa a jogar pedras e xingar Davi, falar um monte de coisa. E os guerreiros de Davi falavam, vamos cortar a cabeça desse cara, vamos degolar esse louco aqui. E Davi fala, não. Aprove a Deus que eu passasse por isso. Ninguém vai derramar o sangue dele, deixa ele falar. E eles foram embora, e Davi, com todo o seu exército, podia ter mandado matar aquele cara, aquele insulto. Ele se submeteu aos xingamentos, às ofensas, cusparadas e às pedras jogadas por essa pessoa, por esse descendente de Saul, que estava ali acusando Davi de um monte de injustiças. Como se chama isso? O que se chama isso? Se submeter à disciplina de Deus. Às vezes a gente se revolta com a disciplina.
e bota a culpa nos outros, e quer agredir alguém, e quer resolver, e rasga um monte de coisa, e acaba destruindo um monte de coisa. Queridos, quando a gente se percebe em disciplina, eu já vi isso muitas vezes na minha vida. Às vezes é difícil, porque até outras aprendizagens minhas, não, reage, vai, levanta, faz o que tem que fazer. Não. No momento da disciplina, você tem que se humilhar diante de Deus, aceitar a correção que está vindo, baixar a bola, ficar mais calado e deixar a correção de Deus vir sobre a tua vida. A disciplina, tá? O despertar de Deus. Não menospreze, não lute contra, apenas se submeta. Se submeta à disciplina que vem do Senhor. E persevera, e fica firme. Porque de uma coisa você pode ter convicção. Deus está te disciplinando porque Ele te ama. Deus está te disciplinando porque Ele quer fazer o que com você? Despertar, limpar, corrigir. Te botar no caminho de volta. Ele quer te levar para o melhor, para a boa, agradável e perfeita vontade dEle para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Então, não desespera, se submete, baixa a bola, escuta. Quanto mais rápido você se render à disciplina do Senhor, mais rápido você sai desse tempo de disciplina, de correção. Quanto mais duro nós tivermos, mais se alonga esse tempo de disciplina e de correção sobre as nossas vidas. Então, vamos nos submeter. As nossas armas não são as armas dos outros. As nossas armas são espirituais, nós lutamos nossas batalhas com outras armas. E precisamos entender o objetivo e o efeito da aprovação, o objetivo e o efeito da disciplina nas nossas vidas, para que a gente não se perca em um monte de desespero de atitude. Então está sendo provado, o que Deus quer fazer? Te amadurecer, te fortalecer, te transformar. O que Ele espera de você? Que você confie totalmente. Persevera, não entra em desespero, persevera. Está sendo disciplinado por Deus, você percebeu que você está com peso, com pecados, com coisas que, sabe, não são legais, estão te atrapalhando a caminhada, a sua carreira na fé, os planos de Deus na tua vida, na minha vida. O que a gente deve fazer? É Deus corrigindo, limpando, despertando. Então, eu não vou menosprezar, eu não vou lutar contra, eu não vou desmaiar diante das tribulações, diante de tribulações linkadas com uma disciplina de Deus. E o que eu vou fazer diante desse momento? Me submeter. Ok, Deus, o teu objetivo que eu passasse aqui hoje fosse humilhado por esse servo, por esse descendente de Saul, assim seja. Eu não vou me vingar dele, não vou levantar as mãos contra ele, eu não vou lutar contra o meu filho. Nós vamos sair daqui, eu estou me submetendo à tua disciplina, à tua correção. Tentação. A gente já viu de quem procede. A tentação vem do diabo, tá? Então vamos ler um pouquinho, 2 versículos aqui sobre a tentação, tá? Então vamos lá. Tiago capítulo 1, verso 13. Meu óculos embaçou aqui, já não estou conseguindo ver direito. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação não vem de Deus. Pode até existir um propósito de Deus por trás de uma tentação, mas a tentação, ela tem 2 caminhos. Ela tem 2 colunas. Uma delas é a que está aqui nesse texto, né? É no verso 14. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado.
Então vamos lá, um dos caminhos é a nossa carne, são as nossas fraquezas, nossos próprios desejos nos seduzindo, tá? Então o lado da carne. Mas no capítulo 4, deste mesmo autor de Tiago, desse mesmo livro da Bíblia, essa carta de Tiago, né? No verso 7 está escrito assim: portanto, submetam-se a Deus. Tá? Quando é que a gente se submete a Deus? Quando está sendo disciplinado. Submeta, se submete. Não briga com Deus. Não vai fazer campanha de sal grosso lá para botar sal grosso atrás da porta, para expulsar demônio, não vai fazer isso, que não é. Se submete que a dor passa mais rápido, a cura vem mais cedo, o despertamento, a limpeza, né? A correção de Deus, ela flui mais rápido, né? Como a gente muitas vezes é tão teimoso, né? Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes a gente resiste a Deus e se entrega ao diabo. A gente faz o contrário, né? Deus está falando conosco que a gente resiste a Ele, a voz de Deus, a correção de Deus, e acaba não resistindo ao diabo. Né? Tem um texto que é interessante, né, na Bíblia, né? Aqui fala: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, ao diabo a gente sempre resiste, tá? Mas e as nossas fraquezas? A Bíblia tem um versículo muito bom, assim, acho, bom, todos os versículos da Bíblia são bons demais, né? Mas para esse fim, para esse contexto, que é um que fala sobre fugir da mulher adúltera, que seduz com seus lábios, com sua voz, com sua sensualidade. Foge dela. Você não tem que resistir à mulher adúltera, você tem que fugir dela. Então, quando o pecado é maior do que nós, é mais forte do que nós, o que a gente faz? Você não fica lá resistindo, brigando com ele. Você foge dele. Sai fora, não entra naquele ambiente. Tem lugares que você tem que sair. Se o ambiente que você está vivendo é muito nocivo em termos de corrupção financeira, de fazer coisas ilegais, e você não consegue resistir àquilo, dentro daquele ambiente você vai ser escravo dele, sai dali. Você não pode ser dominado por essas coisas. Então você resiste ao diabo, mas quando se fala de uma fraqueza, né, tem gente que o cara cai endemoniado e sai correndo. Outro dia um pastor falou para mim: não, aqui não cai ninguém endemoniado, porque a gente não dá espaço para o diabo assim. Você não entendeu ainda como é que funciona isso daí. Não é isso aí, Paulo. Então, Jesus dava espaço, né? E você, super espiritual, não dá espaço na tua igreja, não acontece. Não é assim que funciona, né? E eu estou falando de um pastor qualquer, não estou falando de um grande pastor, né? Uma bênção. Agora, veja então esse detalhe quando a gente fala da tentação, né? Atua sobre quem? A tentação atua sobre todo ser humano. Não lembra desses caras, o assassino do parque e tantos outros que tiveram por aí, que quando vai fazer, o cara fala que eu vi uma voz que tinha esse negócio, que vinha, parecia que vinha de fora, era uma coisa, quase que todos que se abriram, falaram, soltam coisas assim, né? É o diabo possuindo, tentando, induzindo a pessoa a fazer o quê? O que o diabo quer fazer? Roubar, matar e destruir. Então a pessoa, o assassino do parque, ele fez a vontade do diabo. E o diabo seduziu para isso, o diabo tentou para isso. Ele não tinha nenhuma fraqueza nessa linha? Tinha, ele devia ter. Uma revolta interior, uma agressividade muito grande, uma perversidade na alma, alguma coisa tinha ali, era uma fraqueza, e o diabo foi para cima, tentou, seduziu e fez. Então o cara era crente? Não era crente. Mas o diabo seduz e tenta principalmente os crentes, porque ele quer nos tirar da luz. Ele quer que a gente fique fraco para não gerar mais frutos. Se eu conseguir, pensando como se fosse o diabo, se eu conseguir manter
todos esses crentes aí meio mais para cá do que para lá, né? O que eu vou fazer com eles? Eles não vão gerar fruto, vai ser tudo fraco, crente fraco, e não vai influenciar, né? Eu vou continuar fazendo minha destruição na família deles, no ambiente de trabalho deles, no ambiente de convivência deles. Vou fazer porque eles não vão ser luz, não vão ser sal. Então o diabo faz isso daí. Qual é o objetivo do diabo ao tentar? O objetivo é afastamento de Deus. Ele quer que as pessoas se afastem de Deus. Por que houve a tentação, né, lá no Éden, no jardim do Éden? Né? A tentação objetiva era o quê? Afastar Eva e Adão de Deus. Foi pelo caminho que ele percebeu que ele seria o mais frágil. Seduziu a Eva. E Eva trouxe Adão para dentro da conversa. Quem é o marido que não obedece à mulher, né? Então, naturalmente, Adão foi. Né? Existem 1000 discussões teológicas e tal. Se Eva tivesse comido do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Adão não, Adão tivesse resistido. Né? Quem tinha que guardar a terra era Adão. Então, a terra continuaria guardada. Agora, o pecado entrou na mulher. E aí, como é que ia fazer se não tivesse entrado em Adão? Então tem 1001 discussões teológicas, mas isso, gente, é só discussão teológica. Vamos nos ater às coisas úteis para nós, né? As coisas que podem fazer diferença na nossa vida hoje. Tá? Então, o objetivo do diabo é afastar de Deus. E o segundo objetivo é o quê? Ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele quer destruir a nossa fé, ele quer destruir as nossas vidas. Então ele nos tenta para nos destruir sua carreira, destruir seu casamento, destruir seu chamado, seu ministério, destruir tua vida espiritual, destruir tua vida devocional, destruir o seu tempo de oração, você que está orando, intercedendo. O diabo ele quer te seduzir, ele quer te tentar para destruir tudo, porque é isso que ele veio para fazer. E finalmente nos matar. O que é a morte? A morte eterna é o quê? É a vida sem Deus, né? Ele quer nos afastar efetivamente de Deus. Bom, o que se espera de nós diante das tentações? É o que nós lemos nesse texto. Resistir ao diabo. Resiste. O diabo vai estar lá tentando te seduzir, botar umas crenças malucas na tua cabeça. Deus não te ama, está te castigando, você não consegue vencer esse pecado mesmo, você vai cair nele, você é escravo dele, você não tem força para superar essa sua fraqueza, e é isso que você quer, e se você ficar só buscando a Deus, você vai ficar frustrado, você tem esse teu prazer aí que te dá, esses teus desejos, se você der vazão a ele, você vai ser feliz, você vai ter realização, só que são realizações momentâneas, e frustrações crescentes, angústias do vazio cada vez mais fortes, mais intensas dentro da pessoa, dentro de nós, quando a gente dá ouvidos, né, a esse tipo de coisa. Então resiste ao diabo, resiste ao pecado, e se o pecado for forte demais, foge dele. Descubra os gatilhos e fuja deles. Foge. Se você não consegue mudar os gatilhos e resistir dentro daquela estrutura, daquela situação, foge dele, né? Como uma pessoa que parou de fumar, não quer mais fumar, tá? Independente, eu sei que fumar, obviamente, o vício, qualquer tipo de vício que destrói teu corpo, ele é pecado, né? Ele é uma agressão ao templo do Espírito Santo, ele é pecado e tal. Então, não estou discutindo aqui se o cara fumou um charuto uma vez por ano, ou faz agora. Não, estamos falando do vício, aquilo que está agredindo efetivamente o teu corpo, tá? Que aí não tem dúvida, né, do que estamos falando. Então, a pessoa parou de fumar, mas ela está naquela luta. E ela sabe que quando ela come e depois toma um cafezinho, né, que esse cafezinho sempre chamou ela para um cigarro. Então, às vezes é um hábito que você tem que mudar depois da comida.
né? Não tomar aquele cafezinho logo depois, você vai fazer alguma coisa diferente, né? Eu tinha o hábito de parar no meio da tarde aqui, tomar um cafezinho, fumar um cigarro e voltar para o escritório, né? Então você vai ter que mudar aquele hábito do meio da tarde. Todas as coisas que eram gatilhos, você tem que criar uma situação diferente. Foge dela. Foge da situação. Foge daquele ambiente que você não vai resistir à bebida e você é um dependente. Você é um álcool dependente. Então você sai daquele ambiente, com aquela turma naquele horário, não fica. Você não vai aguentar. Você não sabe moderar, né? Você não tem, você é compulsivo. Então, se você não consegue resistir, foge. Não entra naquele ambiente, não se permite entrar naquela situação, tá? Então vimos aqui provação, disciplina, tentação. A quarta é o castigo, tá? Então, de quem vem o castigo? O castigo vem de Deus. Ele pode ter vários agentes. E às vezes o agente pode até ser um demônio, mas o castigo sempre vem de Deus. Por quê? O diabo não está preocupado em fazer justiça. O castigo é proveniente de juízo e justiça de Deus. Tá? Então, a pessoa está fazendo coisas muito erradas, falou, não, está na hora de exercer juízo sobre aquela vida, sobre aquele povo, sobre aquela situação. Então, por exemplo, muitos têm dúvida, não entendem por que Jesus endureceu o coração do faraó. Ele mandou Moisés, fala, faraó, libera o meu povo. E o faraó não liberou. Libera o meu povo. Lá pelas tantas, ele falou, libera o meu povo. E endurecia o coração do faraó depois. Por que ele estava fazendo isso? Porque naquele momento as chances de conversão, de mudança de vida do faraó, aparentemente já tinham se encerrado. O tempo de cura, de transformação do povo egípcio, daquela geração, já tinha passado. Então Deus estava com um propósito claro de exercer juízo. E eu vou exercer juízo sobre vocês enquanto eu trabalho e desenvolvo a fé do meu povo. Enquanto eu trabalho e desenvolvo a fé de muitos estrangeiros e egípcios que moram no Egito. Estão vendo todas essas 10 pragas. Então, enquanto Deus trabalhava a salvação de muitas pessoas, ele evoluiu no juízo que ele tinha para fazer sobre a nação do Egito. Então, o castigo, ele tem a ver com juízo, com fazer justiça, com chegar a hora de Deus, não. Aqui você passou do limite, né? Agora é juízo sobre a sua vida. Então não é uma disciplina que Deus está te transformando, te curando, né? Não é um pai dando palmada num filho, não. É um juiz exercendo justiça sobre aqueles sobre quem ele tem poder. Então, sobre quem que é o juízo? Sobre quem que é o castigo? Principalmente sobre os homens maus. Homens, entenda-se, natureza humana, né? Homens maus. Vamos ler lá no final, 2 Pedro 3. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Romanos 5, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele, por meio deste sangue de Jesus. Tá? Então veja, tudo aquilo que não for purificado pelo sangue, será purificado pelo fogo. Se a gente não aceita, não recebe, não abraça o sacrifício de Jesus por nós, e somos salvos por esse sacrifício, a única forma de ser purificado vai ser pelo fogo.
porque Deus vai purificar toda a terra. Tá? Então o castigo, ele tem a ver com o juízo de Deus sobre os homens maus, aqueles que não são redimidos pelo sangue de Jesus. Então, na hora da purificação, vai ser pelo fogo, né? É o juízo de Deus. Foi o que aconteceu no Egito, né? Aqueles que se submeteram saíram junto com os judeus. Os outros não. E o Egito entrou numa decadência, né, naquela geração seguinte, que foi uma coisa horrorosa, porque eles perderam seus campos, a sua agricultura, perderam o seu exército, foi totalmente aniquilado, se tornou uma nação fraca, sem governo, incrédula, confusa, né, sem a sua religião politeísta, com um monte de deuses, que todos caíram, né, todos os seus deuses caíram, e o Egito, nas gerações seguintes, ele acabou se tornando monoteísta, né? Ele abandonou o politeísmo. Eu conversando com o egípcio, ele conhecia bastante desse tema, e eu perguntei, como é que você vê tudo isso que aconteceu com Moisés, esse assunto foi excluído da história do Egito? Ele falou, não. O tema Moisés não foi excluído, e foi uma lição para nós que nunca mais vai acontecer, porque Deus agora é conosco. Por que você entende isso então? Porque nós éramos politeístas, nós adorávamos animais, nós adorávamos astros, adorávamos o sol, adorávamos a lua, adorávamos os seres humanos, tá? Então, quando tudo aquilo aconteceu, nós rejeitamos o profeta Moisés, que falou que a gente tinha que adorar o Deus único e verdadeiro. Hoje nós adoramos ao Deus único e verdadeiro. Então nós estamos com Deus, nós estamos no caminho, né? Muito interessante a fala dele, né? Curiosa, né? E eles acabaram, quer dizer, de alguma forma teve algum proveito toda aquela situação que eles viveram. Existem algumas igrejas hoje no Egito, igrejas cristãs, né? Tem uma igreja muito forte de médicos, pastores, que ali no Cairo, que é uma igreja enorme. E vamos falar do último, que é a semeadura e colheita. Tá? Então vou ler os textos aqui. Gálatas 6, verso 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. 2 Coríntios 9, lembrem-se, 9, verso 5. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. É interessante que ele fala, lembrem-se, né? Por que lembrem-se? Porque ele já andou falando isso por aí muitas vezes para eles, né? E essa fala ficou registrada, né? Então é uma lei espiritual que está no Antigo Testamento, se repete algumas vezes no Antigo Testamento e se repete e se confirma no Novo Testamento. Então uma lei da criação, é algo que Deus criou as coisas assim, né? Na criação tem um versículo que fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas tem um outro versículo que fala que Deus criou o homem, a própria imagem do homem. Aquele que depois fala, aquele que viver pela espada, morrerá pela espada, né? Então você colhe exatamente aquilo que você semeia, você é espelho de você mesmo. Se você agride alguém, você é um espelho de você, essa agressão vai voltar sobre você, né? Então isso é uma lei espiritual na criação que Deus estabeleceu. Então é algo que não precisa de uma ação de Deus, é algo que está funcionando, é algo que opera naturalmente, espontaneamente, tão espontaneamente como se eu solto esse piloto, ele cai, tá? É uma lei da criação. Então, ela atua sobre quem? A lei da semeadura e da colheita. Ela atua igualmente sobre todos.
Todo ser humano, até os animais estão expostos a essa lei da semeadura e da colheita. Qual é o objetivo? O objetivo é uma justiça natural para o equilíbrio da criação. Então, a pessoa que semeia o mal vai colher o mal sobre ela, né? Quem semeia adultério vai colher adultério. Às vezes eu falo isso para um bonitão lá que está aprontando com a esposa e está achando que está de boa, que não sei o que e tal. Às vezes tem até um certo orgulho de estar adulterando, conquistando outras mulheres e tal. E para algumas vezes eu já cheguei e falei, cara, você não está entendendo o perigo que você está se expondo. Você está semeando adultério, você vai colher adultério. Você vai ficar chifrudo também. Cuidado com o que você está fazendo. É preciso, às vezes, você alertar a pessoa. Você está humilhando outras pessoas, você vai ser humilhado. Você está agredindo outras pessoas, você vai ser agredido. Você está desprezando pessoas, na hora que você precisar de ser considerado, você vai ser desprezado também. Mas você está ajudando pessoas no tempo devido. No momento que você precisar, vai ter alguém para te ajudar também. Você está ofertando, você está dizimando, você está, né? A tua vida financeira naturalmente está debaixo de uma bênção, de uma colheita daquilo que você está semeando. Você está semeando amor, tolerância, você vai colher amor e tolerância. Você está semeando radicalidade, você vai colher radicalidade. Outros vão ser radicais contigo também, né? Na mesma medida que vocês julgarem, vocês também serão julgados. Então, cuidado, quando você critica muito todo mundo, tudo que você vê defeito, vê problema, cuidado. Porque nessa mesma medida que você criticou, que você julgou, você vai ser julgado por outras pessoas. Não se surpreenda. Então, é uma justiça natural que equilibra a criação, tá? Foi algo que Deus criou com esse propósito, né? O quarto, o que se espera de nós diante dessa semeadura e colheita? Perseverar em semear boas sementes, sem desanimar. Independentemente de se você está sendo provado, disciplinado, tentado, se você lançar boas sementes neste universo criado por Deus, este universo criado por Deus vai te devolver boas sementes, porque isto foi aquilo que Deus criou, né? Esta lei foi criada pelo Senhor para colocar equilíbrio dentro do planeta. Então, em qualquer situação, persevere em semear boas sementes, sem desanimar, né? Porque olha que o texto que nós lemos aqui, né? E não nos cansemos, verso 9 de Gálatas 6, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. E ele só bota uma condição: se não desanimarmos. Porque se você desanimar, e o fruto da colheita, né, a comparação é claríssima, é uma colheita, é uma semeadura. Você está lá regando, cuidando, arando a terra, protegendo contra os, né? Você está semeando aquilo ali. Você não colheu ainda, mas desanimou, largou de mão. Veio o gafanhoto, comeu. Veio o inimigo e roubou. Entraram no teu celeiro de noite e levaram aquela semeadura, né? E ela não pôde gerar frutos. Você não pôde colher aquilo que você estava semeando, tá? Então ele fala, se não desanimarmos, né, vamos colher no tempo próprio, no tempo adequado, no tempo de Deus, o tempo em que aquele fruto está perfeito, está adequado, tá? Nós vamos aprofundar nos próximos dias cada uma dessas aqui, talvez fazendo 2 num dia e 3 no outro, né? Até porque a gente já deu uma bela introdução, a gente vai só aprofundar mais para você fixar. Eu queria te desafiar a ficar assim, não, já entendi tudo, beleza, vou pegar. Não, deixa o Espírito Santo jogar essa semente mais fundo na terra,
com mais profundidade, não fica no raso. Deixa a profundidade da palavra entrar em você e criar raízes profundas na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, eu quero te dar graças por esse dia de hoje, por essa mensagem, por essa palavra que tanto me ensina, que tanto ensina a todos nós, tanto nos dá luz, nos traz clareza, nos traz visão daquilo que está acontecendo conosco. Eu te louvo, te agradeço, peço que essas 2 semanas seguintes sejam tremendas, Senhor, sejam mais claras ainda, mais profundas. Toca na vida de cada um dos teus filhos e filhas, Senhor, para que cresçam, para que sejam despertados, para que sejam fortes, para que vivam bem diante das provações, Senhor, confiando e perseverando totalmente no Senhor, abrindo mão do controle, que sejam totalmente fortes diante das tentações, resistindo ao pecado, resistindo ao diabo e fugindo dele quando necessário, Senhor. Que suportem, Pai, com toda clareza, Senhor, e submissão, não menosprezando e nem desmaiando a toda disciplina, a toda correção do Senhor sobre as nossas vidas, para que haja despertamento, para que haja, Senhor, limpeza, para que pesos e pecados sejam tirados, sejam expurgados de nossas vidas, Senhor. E que possamos viver como esses homens e mulheres que não se cansam de fazer o bem, como quem lança boas sementes neste mundo, neste universo, nesta história, Pai, nas nossas vidas, para outras vidas, Senhor. Que sejamos perseverantes e fortes, crescendo no Senhor com toda a convicção e entendendo o seu propósito em cada uma dessas situações. Abre o entendimento, dá mais e mais clareza, como um clarão que se abre no meio da escuridão, Senhor, que todos possam ver e entender e saber como se posicionar diante daquilo que estão passando. Que assim seja com cada um de nós, em nome de Jesus, pela tua graça, pelo teu poder, guarda, levanta, fortalece, ajuda-nos, Senhor, a crescer no teu amor, na tua graça e com o fluir do teu poder nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que assim seja em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.